Em 1998, algo começou a assustar São Paulo. Jovens mulheres desapareciam depois de aceitar convites aparentemente inofensivos. O destino? O Parque do Estado. O que parecia apenas mais um encontro se transformava em terror. Corpos começaram a ser encontrados em área de mata fechada. A cidade entrou em pânico. A imprensa deu um nome ao responsável, maníaco do parque. Mas quem era ele? E como conseguiu agir por tanto tempo sem ser parado? No próximo episódio, a identidade por trás do medo. Por trás do apelido maníaco do parque estava Francisco de Assis Pereira. Ele não parecia um assassino. Trabalhava como motoboy. Era comunicativo. Sabia conquistar confiança rapidamente. Abordava mulheres com conversa fácil. Prometia oportunidades como modelo. Tudo parecia casual. Mas o destino final era sempre o mesmo, uma área isolada do Parque do Estado. Ali, o encontro se transformava em violência. Durante meses, ele agiu sem levantar suspeitas suficientes. Até que um erro mudou tudo. No próximo episódio, a captura que chocou o Brasil. A pressão da imprensa aumentava. As famílias exigiam respostas. A polícia intensificou as investigações. Testemunhos começaram a se conectar. Um retrato falado circulou pela cidade. O nome de Francisco de Assis Pereira começou a aparecer nas denúncias. Ele percebeu que estava sendo procurado. Tentou fugir. Mudou de aparência. Se escondeu na casa de conhecidos. Mas o cerco se fechou. Em agosto de 1998, foi preso. A cidade finalmente respirou. Mas as revelações que vieram depois chocariam ainda mais o Brasil. No próximo episódio, as confissões de um número real de vítimas. Após a prisão, vieram os interrogatórios. E então? As confissões. Francisco de Assis Pereira admitiu os crimes. Relatou como abordava as vítimas. Como ganhava confiança. Como escolhia locais isolados. O número chocou o país. Mais de 10 mulheres assassinadas. Outras vítimas sobreviveram para contar o que viveram. O Brasil parou para acompanhar cada detalhe. Mas uma pergunta começou a surgir: ele agiu completamente sozinho? No próximo episódio, o julgamento que parou o país. O caso virou espetáculo nacional. Câmeras, repórteres, filas no fórum. O Brasil queria respostas. No banco dos réus, Francisco de Assis Pereira permanecia frio. A promotoria apresentou laudos, testemunhos e sobreviventes. A defesa tentou alegar transtornos mentais. Mas os jurados foram diretos. Condenação. A pena ultrapassou 200 anos de prisão. Mesmo assim, pela lei brasileira, o tempo máximo de cumprimento é limitado. E foi aí que surgiu outra polêmica. No próximo episódio, ele pode um dia sair da prisão? A condenação ultrapassou 200 anos. Mas existe um detalhe que muita gente não sabe. No Brasil, mesmo penas altíssimas têm limite de cumprimento. Isso significa que, legalmente, ninguém fica preso por séculos. No caso de Francisco de Assis Pereira, surgiram dúvidas. Ele pode pedir progressão de regime. Existe chance de liberdade no futuro? A resposta depende de vários fatores: tempo efetivamente cumprido, comportamento carcerário, laudos psicológicos, decisões judiciais. O debate divide opiniões até hoje. Para alguns, a pena nunca será suficiente. Para outros, a lei deve ser aplicada igualmente a todos. No próximo episódio, o impacto do caso na segurança pública brasileira. Depois do caso, nada foi igual. Parques ficaram vazios. Mulheres passaram a desconfiar de convites aparentemente inofensivos. O medo tomou conta de São Paulo. O nome de Francisco de Assis Pereira virou símbolo de alerta. O caso trouxe debates importantes: falhas na investigação inicial, segurança em áreas públicas, perfil psicológico de predadores, proteção às mulheres. Também escancarou algo preocupante: muitas vítimas quase não receberam atenção antes da prisão. Hoje, o caso é estudado em faculdades de Direito e Criminologia. Mas uma pergunta ainda ecoa: poderia ter sido evitado? No próximo episódio, as teorias, polêmicas e dúvidas que ainda cercam o caso. Mesmo após a condenação, o caso continuou cercado de dúvidas. Alguns questionaram se Francisco de Assis Pereira agiu totalmente sozinho. Outros apontaram falhas na investigação inicial. Houve críticas sobre como a imprensa tratou o caso. Exposição excessiva. Sensacionalismo. Pressão pública sobre o julgamento. Também surgiram debates sobre saúde mental: ele era plenamente consciente? Ou havia transtornos ignorados? As respostas nunca foram unanimidade. Mas uma coisa é certa: o caso marcou para sempre a história criminal do Brasil. No próximo episódio, o legado sombrio que ficou. Décadas depois, o caso ainda é lembrado.
O nome de Francisco de Assis Pereira continua associado ao medo. Mas o legado vai além do terror. O caso impulsionou discussões sobre segurança para mulheres, investigação de desaparecimentos, monitoramento de criminosos violentos. Responsabilidade da mídia também deixou marcas profundas nas famílias das vítimas. Histórias interrompidas. Sonhos que nunca se concretizaram. E talvez a maior lição seja esta: o perigo nem sempre tem aparência assustadora. No próximo episódio, o encerramento definitivo dessa história. O caso do maníaco do parque não foi apenas uma sequência de crimes. Foi um alerta. Mostrou como a confiança pode ser manipulada. Como o medo pode se espalhar rapidamente. E como falhas podem custar vidas. Francisco de Assis Pereira está preso. Mas as marcas deixadas permanecem. Nas famílias. Na cidade. Na memória coletiva do Brasil. Histórias como essa não devem ser lembradas pelo sensacionalismo. Mas para que nunca se repitam. E você? Acredita que a justiça foi suficiente? Em 1998, São Paulo viveu dias de medo. O Parque do Estado deixou de ser apenas natureza. E se tornou símbolo de terror. O nome de Francisco de Assis Pereira entrou para a história criminal do Brasil. Mas por trás do apelido, existiam vidas reais. Mulheres com sonhos. Famílias que nunca mais foram as mesmas. A justiça condenou. A sociedade julgou. A mídia explorou. Mas o silêncio das vítimas permanece. Casos como esse não servem apenas para chocar. Servem para lembrar que o perigo pode se esconder atrás de um sorriso. Que a prevenção salva vidas. E que memória também é uma forma de justiça. Algumas histórias terminam no tribunal. Outras continuam ecoando na consciência de um país. E essa é uma delas.